Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Meu nome é Marcelo e estarei acompanhando vocês durante esta aula que tratará sobre a disciplina de Análise Numérica. A ênfase da nossa aula será equações diferenciais, que podem ser definidas como equações que apresentem pelo menos uma variável sendo derivada uma ou mais vezes. Temos aqui nesse nosso exemplo uma equação onde y está sendo derivado em x igual a 5x menos y. Temos outro exemplo onde y está sendo derivado duas vezes em relação a t e apresenta como resultado x ao quadrado mais a derivada terceira de y em relação a t. Isso são duas equações diferenciais quaisquer. Estamos mais interessados nas equações diferenciais ordinárias. Nesse tipo de equação diferencial, apenas uma variável independente pode existir, necessariamente. Como, por exemplo, dy dx igual a x mais y. Temos apenas x como variável independente e y dependendo de x. Neste segundo exemplo, dy dt é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Y é função de t, x também é função de t, porém apenas t é variável independente. O nosso foco nessa aula será solucionar as equações diferenciais ordinárias. Essa solução tem como objetivo tentar entender o comportamento da função original a partir de sua derivada, sem necessariamente conhecer qual é a função original. Podemos fazer isso utilizando três métodos diferentes: o método analítico, o método de Euler ou o método de Runge-Kutta. Uma questão que vai ser usada como exemplo nessa nossa aula para ilustrar cada um dos métodos é a seguinte. Temos a seguinte equação diferencial: dy sobre dx é igual a 5 vezes x sobre y menos x vezes y. Ela te apresenta um valor inicial de y de 0 igual a 2. Isso aqui é o chamado problema de valor inicial. Ela vai apresentar um passo igual a 0,05. Mais à frente eu irei explicar o que é esse passo, mas está relacionado aos métodos numéricos para resolver a questão. E ela quer um intervalo de resposta de 0 a 1. Ou seja, ela quer como é o comportamento da função desde x igual a 0 até x igual a 1. Primeiro, o resultado analítico da nossa questão é que y de x é igual a raiz quadrada de 5 menos e elevado a menos x ao quadrado. Não iremos abordar aqui sobre como chegamos nesse resultado, pois não é o foco da nossa aula. Isso é parte da cadeira de métodos matemáticos. Iremos apenas utilizar o resultado aqui. O método de Euler, ele consiste em aproximar o valor da função original por uma função do primeiro grau entre dois passos quaisquer, como mostra aqui esse gráfico, certo? Essa linha vermelha é o valor da função real, a linha azul é o valor aproximado pelo método de Euler. Isso daqui é o ponto da condição de contorno, no nosso problema y de 0 igual a 2. Isso daqui é o valor de x no passo seguinte, que o passo era 0,05, então esse valor de x é o valor de x antigo mais o passo. Esse daqui é o valor exato da função nesse x, este daqui é o valor aproximado por Euler. Quanto mais reduzido for o passo, menor será essa distância entre o valor exato e o valor aproximado, ou seja, mais preciso se tornará a sua questão à medida que você diminui o seu passo. Vamos resolver utilizando o método de Euler. Temos aqui novamente a mesma questão, com as mesmas condições e o mesmo passo. E para aplicar o método de Euler, nós aplicamos a seguinte fórmula: y de n mais 1 é igual a y de n mais h, que é o nosso passo, vezes f de xn e yn. Vamos ilustrar como fica num problema real aqui. Nós temos, de acordo com a nossa condição inicial, que para x igual a 0, f de xy igual a 2. Em seguida, nós acrescentamos ao valor de x anterior o nosso valor do passo. Então, o nosso novo x é igual ao x antigo mais o passo, 0,05. Acrescido de 0 é o próprio 0,05. Então, nós iremos utilizar esta fórmula aqui para calcular o novo valor de f de xy. Como é que nós faremos isso? Como nós faremos isso? Iremos calcular utilizando o valor de y anterior mais o passo vezes o valor da função anterior. Quem é o valor de y anterior? É o próprio 2. Quem é o valor do passo? 0,05.
e a função aplicando o x anterior e o y anterior. Ou seja, esta função aqui, substituindo x por 0 e y por 2. Ao fazer isso, nós obtemos um resultado de 2. Passamos para o próximo passo, acrescendo novamente o x do passo definido, x igual a 0,1. Repetindo o procedimento utilizando esta fórmula, chegamos que f de x igual a 2,00125. Devemos repetir esse procedimento até chegar em x igual a 1 para alcançar o nosso intervalo desejado de resposta. Veja aqui como fica ao executarmos nosso problema do começo ao final. Ficamos com uma tabela semelhante a essa daqui, sempre utilizando os valores de x e de f de x anteriores para calcular um novo valor de f de x, e simplesmente acrescentando a cada novo valor de x o passo que nós temos, desde 0 até 1, conforme a condição de resposta que ele quer. Em seguida, passamos para o método de Runge-Kutta. Esse método é um aprimoramento do método de Euler. Ele pode ser desde primeira ordem até quarta ordem. E o método de primeira ordem é idêntico ao de Euler. O mais utilizado e mais preciso é o de quarta ordem, e é o que nós iremos trabalhar durante esta aula. Veja aqui, essa é a formulação do nosso problema, do método de Runge-Kutta. Temos que y de n mais 1 será igual ao y de n mais o passo dividido por 6, multiplicado por k1 mais 2 vezes k2 mais 2 vezes k3 mais k4, onde k1, k2, k3 e k4 são os fatores de Runge-Kutta calculados da seguinte forma. K1 é f de xn e yn, K2 é f de xn mais h sobre 2 e yn mais h sobre 2k1, K3 é f de xn mais h sobre 2 e yn mais h sobre 2k2, por fim, K4 é igual a f de xn mais h e de yn mais h vezes K3. Iremos agora resolver o nosso problema aplicando o método de Runge-Kutta. Aqui, novamente, o mesmo problema que nós resolvemos anteriormente pelo método analítico e pelo método de Euler. Relembrando aqui as fórmulas necessárias para resolvê-lo. Temos, então, no nosso primeiro passo, x igual a 0, y igual a 2, de acordo com a nossa condição inicial. Primeiramente, acrescentamos ao valor de x o passo, que é 0,05. O passo seguinte é calcular o valor de K1. Para calcular K1, utilizamos esta fórmula, ou seja, iremos simplesmente substituir o valor de x anterior e de y anterior nesta fórmula. X anterior é 0, y anterior é 2, ficamos com o valor de K1 igual a 0. Para o valor de K2, iremos utilizar o valor de x do passo anterior, que é 0, mais metade do passo, 0,05 dividido por 2, e y será igual ao y anterior, que é 2, mais metade do passo vezes o valor encontrado em K1. Ao substituir isso, encontramos que K2 é igual a 0,0125. Repetindo o procedimento para K3, encontramos K3 também igual a 0,0125 e K4 é igual a 0,0249. Utilizando esta fórmula maior, conhecendo-se todos os valores de K, chegamos à conclusão de que o valor de f de x e y novo é 2,0006. Repetimos o procedimento para o novo valor de x, que é o 0,05 mais o passo, fica 0,1. Encontramos um novo valor para K1, para K2, para K3, para K4, e a partir desses quatro valores, conhecemos um novo valor de f de x e y. Resolvendo nosso problema durante todo o nosso intervalo de resposta, de 0 até 1, ficamos com uma tabela semelhante a esta. Desde 0 até 1, com o passo de 0,05, perdão. E aqui os valores que a função assume em cada ponto. Por fim, temos aqui um gráfico comparativo das respostas. Nós temos losangos azuis para os resultados previstos pela equação do método analítico, ou seja, as respostas exatas da nossa equação, que nós vimos no começo da aula, qual era a resposta. Os quadrados vermelhos mostram os resultados previstos no método de Euler. E os triângulos verdes mostram os resultados previstos pelo método de Runge-Kutta. É possível observar que os três métodos apresentam uma semelhança muito grande com o método analítico. Tanto é que é difícil diferenciar onde estão os valores dos analíticos dos valores numéricos.
Portanto, podemos concluir que são dois métodos que apresentam uma boa margem de erro para resolver o seu problema, desde que você use um passo adequado. Se estivéssemos utilizando um passo muito grande para o nosso problema, como por exemplo, se estivéssemos utilizando 0,1 ou 0,25, provavelmente nós iríamos chegar em curvas bem mais diferentes da analítica do que a que nós encontramos aqui. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.